A partir de agora, está começando mais um programa Força para Viver, um programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, comunicando a palavra de Deus através das mídias sociais. Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, agradecer a sua companhia. E você pode interagir conosco através do chat. Deixa aí o seu comentário, a sua saudação e lembre-se que a sua participação é muito importante. Olá, boa noite. Força para Viver está começando. Quero cumprimentar todos vocês que estão aí online nos assistindo pelo Facebook, também pela plataforma do YouTube. Quero desde já cumprimentar meu amigo Fernando, que está aqui. Hope, glória a Deus, né? E complementando, eis-me aqui, né? Seja muito bem-vindo, Fernando. Fernando que já há algum tempo vem falando do programa com ele, mas ele não usa Facebook, né? Ele disse que é do tempo do Orkut. Também a irmã Elisete Conrado, boa noite, a paz a todos, né? Deus abençoe a vida da minha mãe, irmã Elisete. A irmã Nazaré também está nos cumprimentando, graça e paz, boa noite. Seja muito bem-vinda, irmã Nazaré, junto aí com o povo aurorense, que sempre se faz presente na nossa live, no nosso Força para Viver. Deus abençoe a sua vida. Temos aqui a irmã Elaine Conrado, também nos cumprimentando. Boa noite, a paz do Senhor. Também estamos com a irmã Valéria Ricarte. Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã Valéria. E com o irmão Rodilei Pinheiro. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus e boa noite, irmão Regilânio. Como você vai, meu querido? Deus abençoe a sua vida também, desde já. Boa noite, pastor Felipe, graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite à irmã Elisete, a toda a família Conrado, né? Assim simplifica mais. Boa noite, o evangelista, o irmão Rodney. Deus te abençoe, meu irmão. Gostei muito da foto dele, viu? Louvado seja Deus. Pastor Felipe, boa noite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui, lhe acompanhando, principalmente com uma pessoa que está me deixando bastante curioso, né? A qual o senhor falou um pouco, e louva a Deus por isso, pelas novidades que nós temos hoje, pastor Felipe. Amém, amém. Hoje nós vamos ter a participação da seminarista Naná Soares, né? Seja muito bem-vinda. Naná é lá de Marisópolis, na Paraíba, né? Paraibana, e ela é da Primeira Igreja Batista em Marisópolis. Boa noite, Naná. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Amém. Amém, amém. Daqui a pouquinho a irmã Naná ela vai estar compartilhando um pouco, né, do seu testemunho, dos desafios ali na cidade de Marisópolis. Ouvimos já há poucas semanas, né, por parte da missionária Mazé, mas hoje vamos estar ouvindo mais um pouquinho por parte, então, da irmã Naná, né? Daqui a pouquinho vamos chamá-la de volta aqui, então. Quero cumprimentar também a irmã Neuza Conrado. Boa noite, irmãos queridos. Deus abençoe a todos. A irmã Gracinha da Silva. Boa noite, pastor Felipe. Graça e paz a todos. Seja muito bem-vinda também, irmã Gracinha, que já há acho que mais 5, 6 semanas também que não perde nenhum programa, né? Então já se tornou aí uma espectadora assídua, né? Fiel do nosso programa. Fernando está comentando aqui, são muitos, família abençoada essa dos Conrado, né? Fernando é lá do Rio, né? Eu tive a oportunidade de discipulá-lo nesse período entre 2017 e 2018, que eu tive lá no Rio.
então pude acompanhar o irmão Fernando e sua esposa Virgínia, recém-convertidos, né, e pude batizá-lo ali quando tivemos o batismo no final daquele ano, de 2017. Então, desenvolvemos uma amizade muito boa, faz uma ótima pizza, né, e provavelmente quando eu for no Rio vai ter pizza se ele ainda estiver no Rio, né, que ele é militar e está para ser transferido aí por esses dias para o interior de São Paulo. Amém? Então, vamos prosseguir aqui um pouco. Irmão Regilane, hoje é dia 18 de setembro, né? Então nós estamos aí querendo, né, transicionar a etapa de retomada das atividades, mas o fato é que nós percebemos que esse ano de 2020, alguns brincam, né? Janeiro, fevereiro, quarentena e dezembro, né? Então, né, não é exatamente assim, porque muita coisa aconteceu, apesar das dificuldades, mas nós vemos realmente que esse ano ele se resumiu muito a toda essa mudança, todo esse contexto relacionado à questão do isolamento social, da Covid e tantas outras coisas mais, e se resumiu a um novo paradigma, né? Hoje a gente vive a era das lives, né? E o Força para Viver, ele teve essa nova adaptação, alcançamos, e toda semana, quando eu vejo pessoas novas chegando, eu vejo que assim nós temos avançado, e é o que eu estava compartilhando na live que eu participei pelo Instagram, né, ontem, e eu falei, a obra missionária, ela continua avançando, a obra missionária não deixa de avançar, não tem nada que possa fazer ela parar, ela vai continuar avançando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje, Facebook e YouTube, nós percebemos que Deus ele tem usado essas ferramentas, não só conosco, mas também com não sei se os irmãos estão conseguindo enxutar o irmão Regilânio, eu não estou conseguindo, a voz dele não está chegando aí. Melhorou agora, pastor? Pronto, melhorou. Bem, a questão das mídias sociais, né? Migramos para o Facebook, e não só o Facebook, mas também o YouTube agora, tem sido estratégia de Deus para abençoar vidas e levar esperança. Amém. 2020 tem sido um ano de mudanças drásticas, não só pela essa situação do isolamento, mas também até de situações naturais, né? A natureza também aí, né, dando uns gritos por fora, vamos assim dizer, gafanhotos, furacão, tornado, tantas outras coisas, mas Deus ele tem sido glorificado em meio a tudo isso, onde vidas têm sido rendidas ao Senhor, onde pessoas têm visto a manifestação de Deus em meio às dificuldades, em meio às situações, pessoas têm começado também a provar a ardência de Deus em suas vidas, pessoas também que, mesmo tendo perdido alguém, sentiu o amor e o cuidado de Deus também em toda essa situação. Então, para muitos, as pessoas comentam, né, que 2020 foi um ano de perda, mas se formos olhar para o âmbito da vida espiritual com Deus, vemos que em todas as mesmas dificuldades, o nome de Deus tem sido glorificado e vidas têm se rendido a Ele. E irmãos hoje, né, de uma certa forma, estão até melhor do que nós, podemos assim dizer, né, pastor? Porque o viver, né, o viver é lucro e o morrer é Cristo, como a própria palavra nos ensina. Amém. Eu quero cumprimentar também meu amigo Sérgio Vilela. Pastor Felipe, um grande abraço, irmão. Meu cordial boa noite a todos, graça e paz. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas também à irmã Lucilena, que está nos saudando aqui. Boa noite. Né, dizendo que ela e Walter, né, seu marido, estão lá em Campos do Jordão. Bom passeio aí para vocês,
essa cidade tão bonita, tão agradável, né? Nunca tive a oportunidade de conhecer, meus irmãos já tiveram, já vi fotos, né? E quem sabe um dia eu não tenho a oportunidade de dar um passeio por aí também. Irmão Valdemir Davi também está conosco, tem também sempre nos acompanhado às sextas-feiras. Boa noite, amados irmãos. Meu programa abençoado por Deus. Deus abençoe fortemente esse programa. Amém, né? Também a irmã Márcia Conrado, boa noite, a paz de Cristo a todos. A irmã Elaine está informando aí alguns problemas técnicos. E estamos também com a irmã Sandra Regina Conrado Bissolati, né? Minha prima lá de São Paulo, que também está nos assistindo. Irmão Valdemir, sobre isso que o irmão Gilane comentava, ele disse, um ano que Deus mudou a história do mundo. Olha aí, né? Uma boa observação feita aí para o nosso irmão, pelo nosso irmão, no caso, ok? Muito bem, então vamos, sem mais delongas, né, escutar um pouquinho, né, sobre aí, conversar um pouco, né, bater um papo agora com a nossa convidada, a irmã Naná Soares, né, e ela vai se apresentar melhor aí, né, naturalmente, Naná como ela é o apelido carinhoso, né, mas fala um pouco aí sobre você, né? Quem é você, para as pessoas que estão assistindo poderem te conhecer e poderem saber quem é Naná Soares. Mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite, né, para o pastor Felipe, o irmão Regilânio e todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome verdadeiro é Francinalda Soares, mas eu prefiro que me chame de Naná Soares, né? Tenho 30 anos, ainda moro na casa da minha mãe, meu pai faleceu há 4 anos, e trabalho aqui na Primeira Igreja Batista em Marisópolis. Trabalho em tempo integral na igreja e procuro fazer o máximo para Cristo, né? Então, basicamente, essa é a Naná. Muito bem. E falando sobre reino, né? O que você tem desenvolvido, né? Quais projetos você tem desenvolvido para o reino de Deus atualmente? Você já comentou que trabalha em tempo integral em Marisópolis, mas trabalha em tempo integral, por exemplo, fazendo o quê, né? E quais são os projetos, os trabalhos que você tem desenvolvido aí, e particularmente? Bom, eu assim, sou praticamente na obra a irmã Bombril. Uma bombinha. Porque eu faço um pouco de cada coisa. Se precisar louvar, eu louvo. Se precisar de alguém que toque violão, eu toco. Se precisar de uma palavra no domingo, eu dou uma palavra. Se precisar evangelizar, eu vou evangelizar. Se precisar de uma servente de pedreiro, eu estou lá como servente. E assim vai. Praticamente, eu faço um pouquinho de cada coisa. Uhum. Por exemplo, hoje, qual é a função principal que você está exercendo na igreja, em Marisópolis? Então, dentre todas essas coisas que eu falei, uns dias atrás a minha pastora estava aqui com vocês, né? E ela, junto com o esposo, meu pastor, também estão em Aracaju. E enquanto eles estão lá, eu estou cuidando da igreja aqui, né? Com No a caso, você orientação que deles. está responsável pela igreja de Marisópolis nesse momento, não é isso? Isso, aqui com a orientação deles, né? Então, eles estão supervisionando você de longe, você faz contato ainda, telefona, pede conselho, né, Isso. orientações, mas hoje você que está com aquela responsabilidade de manter os cultos, as atividades, o ensino, as visitas, enfim, né, de manter as coisas funcionando, não é isso? Isso. Muito bem. A gente percebe que para você é um desafio grande, né? Como é que você, no caso, então, como é que foi isso? Foi uma coisa planejada? Você já estava
há alguns anos, fez um curso já de teologia, já se formou. Como é que foi essa questão? Então, em 6 de setembro agora, fiz 11 anos que eu me converti. E desde quando eu entrei na igreja, eu colei nos pastores, né? Então, eu acompanhei eles em todos os trabalhos e comecei a participar de tudo, comecei a me envolver com a igreja, fui passando a amar o trabalho e comecei a sentir o desejo dentro de mim de me doar pela obra, né? Então, fui aprendendo com eles, fui andando, caminhando com eles, com a igreja, participei de alguns projetos fora e, assim, fui praticamente virando o braço direito deles, né? Então, assim, todas as vezes que eles viajavam, eu comecei a ficar responsável pelos trabalhos, pelos cultos, de organizar os cultos, de estar vendo como os irmãos estão, avisando sobre a programação e tudo. Então, quando eles falaram que iam sair, então, como não veio ninguém ainda para ficar à frente da igreja, então, como eu sou uma pessoa que estou sempre com eles, aprendi, então eles confiaram em mim essa obra e eu tenho procurado fazer da forma que Deus quer, buscando a orientação do Senhor e sempre buscando a orientação deles, né, que são meus mentores. Amém. Antes de fazermos a próxima pergunta, eu queria só ler aqui o comentário da irmã Marta Regina de Solate, né? Também está nos acompanhando. O irmão Valdemir está comentando aqui, glória a Deus, irmã Naná, né? Irmã Mazé Oliveira, missionária Mazé Oliveira, está assistindo aí. Eita, glória! Né? O irmão Fernando está ali falando, eita, varoa abençoada, né? Mas também está comentando, estou para confirmar tudo, né? Então, testemunhando aí. Também Deus esteja abençoando a amada irmã, né? E o irmão Fernando está dizendo, renovo e refrigério para essa irmã, acabou na digitação saindo irmão, mas seria irmã especial. Irmã Chaguinha, chegou a irmã Chaguinha, né? Boa noite, povo lindo, abençoado, a paz do Senhor. Né? Aqui o Fernando já corrigiu, né? O erro de digitação, passa serva de Deus. E a irmã Janete também está aqui. A paz do Senhor, pastor Felipe, irmão Regilane, a irmã e todos os irmãos em Cristo. Um grande abraço, irmã Janete, também aí para o pastor Armando Rodrigues. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A irmã Chaguinha também está informando aí alguns problemas de áudio, né? Ok. E, Naná, me diz uma coisa. Hoje, qual é a formação que você tem a nível ministerial, Então, né? isso. Hoje eu iniciei esse mês, no início do mês, iniciei o curso de teologia. Né? Estou aí no desafio de concluí-lo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou conseguir concluir para melhorar, né, no trabalho, para poder fazer um trabalho com mais qualidade, com mais conhecimento, né? Então, já fiz alguns cursos básicos, mas como de pregação dada pelo pastor, não é isso? O pastor veio aqui. Sim, tive aí em 2012 ou 2013, né? A gente ministrou esse curso aí em Marisópolis, foi bênção, né? Isso. Então, alguns cursos pequenos que foram dados aqui na igreja mesmo, também fiz um curso básico da APEC, no seminário Juvep, e agora estou começando no seminário mesmo, assim, de 4 anos, para poder ter uma formação teológica, né? Muito bem. Então, é importante fazer essa pergunta, né? E é interessante ver como é que foi a experiência, porque foi muito aquela questão, precisa de alguém, então, eis-me aqui, né? Estamos aí para fazer a obra. E é interessante isso porque
na obra do Senhor existe muito essa questão das pessoas, às vezes, falarem: eu não me sinto preparado, não me sinto capacitado o suficiente, eu não me sinto aí ainda no tempo, mas existe uma demanda hoje e agora no reino de Deus, e Deus precisa de homens e mulheres que simplesmente entreguem a sua vida, disponham a sua vida para ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Se a gente for realmente esperar a hora que eu vou me sentir capacitado o suficiente, a gente vai passar a vida inteira e vai chegar no final da vida e vai falar: eu vou esperar mais um pouquinho porque eu ainda preciso me capacitar um pouquinho mais. Então, essa é a realidade, né? Quando eu vim para o campo missionário, eu entendia que eu ainda precisava aprender muito, como até hoje eu sinto isso. Mas, enquanto a gente aprende, a gente faz o que está ao nosso alcance fazer, né? A palavra de Deus, ela diz isso: tudo quanto vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. E é interessante esse testemunho, né, porque ele traz isso para os nossos corações e para os nossos queridos ouvintes, né? Enquanto você se prepara, faça aquilo que está ao seu alcance fazer, né? Não diga não, não bata a porta, né, para uma oportunidade que Deus lhe dá, para um chamado que Deus tenha assim para a sua vida. E ainda falando sobre os desafios aí no campo, então tem a igreja, né, já organizada na cidade de Marisópolis, e tem mais algum campo que precisa ainda dessa assistência de vocês, que você precisa estar acompanhando, congregação, ponto de pregação, algo assim? Então, tem a igreja aqui da cidade, né? E também eu assisto à igreja no sítio Goiabeira, que é um povoado aqui perto, município da cidade de Nazarezinho, que é a cidade vizinha aqui. E uma vez por semana eu vou lá para fazer o culto com os irmãos e fico cuidando também daqui da cidade. Muito bem. Então, fora a igreja na cidade, ainda tem uma congregação que necessita da sua presença e da sua assistência regularmente lá, né? É um desafio muito grande. Quantos quilômetros da cidade que ela Eu não fica? sei exatamente quantos quilômetros, acho que a pastora que está nos assistindo, acho que ela vai dar um quilômetro exato, Só para a mas gente ter uma ideia, você leva quanto tempo, mais ou menos, para chegar de lá? 20 a 30 minutos. Numa estrada de terra, não é isso? Isso. Vou numa Ok. vizinha, sozinha, eu e Deus. É um desafio muito grande, né? E realmente, assim, é um distanciamento para quem é lá do Rio, às vezes a gente não mensura tanto isso, mas está, assim, parte desse trajeto tem as comunidades, os pequenos povoados, mas parte desse trajeto é no meio do nada, né? Porque estamos falando ali de uma região de zona rural, mas a missionária Mazé está falando aqui, ó, 15 quilômetros, né? Precisando. Então, 15 quilômetros em estrada de terra não são 15 minutos, né? Porque numa pista bem asfaltada, em 15 quilômetros a gente faz tranquilo em 15 minutos. Mas em se tratando de uma estrada de terra ou estrada carroçal, né? Eu lembro que quando eu ia para Santa Vitória eram 18 quilômetros, um pouquinho mais. Eu levava uma média de 40 minutos, né? Para Igazeiras, quando eu estava em Aurora, que eram 21 quilômetros, eu levava uma base de 1 hora, porque a estrada era bem ruim mesmo, né? Bem difícil, então não dava para pisar fundo, acelerar e jogar 60 por hora. É aquilo, diminui tudo, bota a primeira, bota a segunda e vai indo até conseguir, ok? Um comentário aqui também que eu vou ler, mas é falando verdade, pastor Conrado, a irmã Lucelena, palavra linda, né? Pastor Felipe. Então, é uma palavra desafiadora, né? Precisamos colocar as nossas vidas à disposição de Deus, então, louva a Deus pela vida da seminarista Naná, agora seminarista um mês, né?
mas não foi o título de seminarista que fez ela aceitar o desafio, né? Não foi o ter o título disso ou daquilo, né? Ela teve sim o apoio, o incentivo da sua liderança, que sempre caminhou junto com ela, encorajou ela, isso é muito importante, isso é muito necessário, mas eu louvo a Deus porque é a questão de que nós precisamos disponibilizar realmente as nossas vidas, amém? A Mazé está dizendo aqui, ela já foi jogada na ribanceira por um caminhão. Então, daqui a pouquinho vai contar essa história aqui para nós. E temos aqui a presença também da missionária Ana Maciel, lá de Mauriti. Né? Ana Maciel, se eu não me engano, está para sexta-feira que vem, não é isso, irmão Regilânio? Aqui no Força para Viver. Isso. Falei com o esposo e disse que eles estarão conosco de hoje a 8, se Deus permitir. Amém, amém. Então, desde já fica aí o convite, próxima sexta-feira, para o nosso querido casal missionário lá de Mauriti. Né? Então, como é que foi essa história aí da ribanceira, Naná? Então, eu vinha na estrada carroçal, né, de terra, então a máquina estava passando, estava ajeitando a estrada, e tinha muita terra solta, e eu vinha na bis, vinha com a irmã Kessia, então vinha um caminhão e ele jogou o caminhão para cima da gente, e eu fui desviar, o pneu da moto entrou na terra e eu passei por cima da moto, caí com ela, fiquei uns dias com a perna inchada, mas me levantei, peguei a moto e fui para Marisópolis. Eu não me dei por vencida, não, pelo caminhão, não. Pois é, um desafio. Que livramento grande, né, minha irmã? Algo assim, realmente, a gente vê realmente o livramento do Senhor, porque, né, claro, hoje conta isso rindo, mas é realmente um perigo muito grande que acaba sendo exposta, não é verdade? E dentro disso, né, dentro dessa questão das suas idas e vindas para o sítio, para pregação, para dar assistência, né, eu queria, o irmão Regilane daqui a pouquinho vai fazer uma pergunta para você, mas assim, você antes, fora do contexto Marisópolis, você já chegou a participar de algum outro projeto? Sim, eu participei da implantação da primeira igreja batista de Vieirópolis, aqui, uma cidade do interior da Paraíba. Passei 15 dias com a primeira igreja batista de Souza, com o pastor Ratmo, e na época fui até convidada por ele para ser uma das missionárias que iriam ficar cuidando da igreja lá. Mas não era o tempo do Senhor e não era essa a vontade do Senhor. Então, eu voltei depois de 15 dias, deixamos a igreja implantada lá. Hoje, graças a Deus, a igreja está bem. Também participei de outros projetos, como Jericó, São João do Rio do Peixe, São José de Piranha. Ainda não saí nenhum projeto fora da Paraíba. Pretendo um dia, se tiver oportunidade. Mas já participei sim, foi uma experiência maravilhosa. Comentário da irmã Elisângela, né? Aqui, Elisângela de Rio das Ostras, que está assistindo. Seja bem-vinda, Elisângela. Mana está dizendo aqui, amém, estamos juntos. Né? E a irmã Elisete está mandando uma mensagem aí para a seminarista Naná, que Deus te abençoe e te fortaleça, irmã. Amém. Amém? Amém. Irmão Regilânio Amém. vai fazer a pergunta também. Boa noite a todos, né, irmã? Louvamos a Deus pela sua força e coragem, e que Deus levante
mais homens e mais mulheres também com a mesma força, com a mesma coragem, né, para a glória do nosso Deus. Pastor, eu tenho duas perguntas, mas eu vou iniciar por uma, mais simples, né, deixar mais difícil para daqui a pouco. Gostaria que a irmã contasse alguma história que você viveu e que marcou, algo assim, que a senhora possa compartilhar, né? Assim, que algo que tenha vivido e passado e que lhe marcou muito nesse trajeto de caminhada. Então, eu tenho muitas coisas, né, que eu vivi durante esse período que eu me converti até hoje. Mas, assim, na verdade, as experiências que mais me marcaram não foram nem minhas, né? Como eu falei para vocês, quando eu entrei na igreja, eu já colei nos pastores, já comecei a conviver com eles. E, assim, o que mais me marcou e me marca até hoje é a questão da fé deles. E eu vejo, eu fico, assim, encantada, porque eu vejo que eles têm uma fé gigantesca. Mesmo às vezes as coisas estando muito ruins, muito difíceis, mas eles permanecem ali firmes, glorificando o nome do Senhor, e isso me enche de alegria, me enche de fé também, poder estar junto com eles, participo de momentos bons, participo de momentos difíceis na vida dele, como foi ultimamente, o último agora foi quando o pai da pastora faleceu por causa da Covid, e mesmo ela sentindo uma dor muito grande, ela continuava ensinando, continuava falando das grandezas do Senhor para a gente, nos fortalecendo, ela que precisava ser fortalecida, e ela vinha, nos fortalecia, e assim, isso me marca muito, durante todo o meu trajeto como cristã, a fé da Zezé e de Gilberto. Amém, amém. Que essa fé ela possa a cada dia ser comunicada e transmitida, né? E realmente a convivência que eu pude ter ali com eles, eu percebi muito isso, né? Essa questão de manter o ânimo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Então, poder ver eles tendo todo esse bom ânimo. Quem também está nos assistindo é a irmã Kércia, né? A Maria Kércia, que caiu da ribanceira com você, né? Então, ela está comentando aqui, grande guerreira, kkk, amo você, né? Então, Deus abençoe também aí a irmã Kércia em todos esses desafios aí que muitos desses que você compartilha, ela pode estar aí junto, né? E também participando. Muito bem, nós já estamos assim indo para metade, né, do nosso programa, metade para a segunda parte dele. E aí eu queria que você compartilhasse conosco, Naná, uma situação de superação vivenciada por você em seu trabalho, né? Embora já colocou aí diversos desafios, mas assim uma experiência de superação que você realmente vivenciou. Então, tem uma coisa assim que para mim foi um grande desafio e que foi muito marcante, mas que graças a Deus eu consegui superar esse momento e entender também a vontade do Senhor. Nesse povoado que eu cuido, que junto com os pastores, a Goiabeira. Então, desde quando eu entrei na igreja, eu me apaixonei de cara por lá. Então, se dissesse assim, Naná, você, qual o local que você gostaria de ficar? Eu sou apaixonada pela Goiabeira. Então, assim, logo quando eu me converti, tinha esse desejo muito grande de ir, até que os pastores me deixaram ir, sendo que eu ia e ficava lá, dormia lá, e a Zazela sempre dizia para mim assim, Naná, nos ensinamentos dela, ela dizia assim, Naná, você sempre vá, mas não tente, não se entregue muito assim às pessoas, porque eu me entrego de corpo e alma, trabalho para as pessoas,
porque assim, você está lá para ensinar, você está lá para evangelizar, então separe o trabalho das pessoas. Então, eu não ouvi ela, né? E acabei me entregando assim de corpo e alma também nas amizades. E aconteceu uma situação muito difícil lá, onde eu tive que se afastar do campo, e isso me doeu muito mesmo, me doeu muito. Então, todas as vezes que eles saíam, no dia que eles saíam para ir fazer o trabalho, eu ficava em casa chorando, porque a minha vontade era de ir também. E eu passei um ano sem ir lá no trabalho. Isso para mim foi assim um período muito difícil na minha vida, porque eu amo esse trabalho e quando eu não pude ir, isso me doía. Mas nesse período, Deus ia trabalhando no meu coração e Deus também ia trabalhando em mim através dos pastores. Eles iam me ensinando. E aí, depois de um ano, eu pude voltar, só que mais uma cabeça melhor, com uma mentalidade melhor, mais madura, né? Então, eu pude fazer o trabalho da forma que deveria ser feita, né? Indo com as pessoas, mas não da mesma forma que eu fui antes, né? Eu fui, vamos dizer assim, a Naná praticamente que tinha acabado de chegar na igreja, que tinha seus pensamentos, não era Naná convertida, não era Naná que estava lá para fazer realmente a obra do Senhor, estava bem nova na fé, apanhei muito, sofri muito, mas aprendi. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né? Deus me abençoou, cresci tanto que agora não só Goiabeira, mas Marisópolis também. Eu estou podendo ficar e ajudar no trabalho, e os pastores podem viajar sabendo que o trabalho vai ficar bem cuidado na medida do possível. E é muito interessante isso que você fala, porque nos mostra uma questão que a gente precisa aprender na vida cristã, que é a gente saber entender o projeto de Deus, mas saber entender o tempo de Deus. E a gente saber ouvir um não, né? Então, você falou aí que ficou um ano afastada lá do trabalho que você queria. E algumas pessoas, quando têm uma experiência como essa, né, não precisa nem ser um ano, se ficar um mês já fica assim com raiva, já fica chateado e não vou mais, e vou sair dessa igreja, e estou com raiva, e estou contrariado, e bate o pé, e depois não quer saber mais de nada, mas foi uma experiência que marcou você, que trouxe um mal-estar naquele momento, mas você soube aprender, crescer, amadurecer, e depois você foi restabelecido aquele trabalho e hoje foi muito além, como você bem colocou, né? Além de Goiabeira, a pessoa confia a você a própria igreja, né? Se lá atrás você tivesse tido essa reação, né, de que também não vou mais em canto nenhum, também não vou mais ajudar em nada, porque não fui contrariado aqui, então você teria tido a oportunidade de amadurecer, tinha perdido a oportunidade de amadurecer, tinha perdido a confiança, né, das pessoas, e você tinha perdido a oportunidade de ter tido as experiências que você teve posteriormente a isso e é que você está tendo agora, né? Quero cumprimentar aqui também o irmão Ailson, né? Graça e paz de Jesus Cristo a todos que estão assistindo o programa. Quero dar as boas-vindas também ao irmão José Alves. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. A irmã Marineide está nos cumprimentando. Boa noite a todos. E a Kércia está comentando aqui também, companheira ativa e engraçada, né? Então, é bom, assim, podermos ouvir cada um desses testemunhos, né? E se alguém aí, alguém quiser fazer uma pergunta também pelo chat, né? Fazer alguma pergunta aí para a nossa convidada de hoje à noite, a irmã Naná, fique à vontade para você fazer, então, o uso do chat aí para lançar alguma pergunta aí a Naná, dentro aí do seu testemunho, dentro do que ela compartilhou, dentro das experiências aí contadas,
alguma curiosidade ou algo que você queira dirigir a ela, que nós vamos, então, intermediar essas perguntas, ok? E irmão Regilânio vai nos ajudar também, novamente, né, sobre a questão de pegarmos daqui a pouquinho os pedidos de oração. Então, vamos ter aí o momento da reflexão bíblica e logo depois vamos ter um momento aí dos pedidos de oração, tá ok? E, Naná, ainda uma última pergunta que vai ser minha última pergunta, né, nessa noite. Eu queria ainda saber de você o seguinte, né? Hoje, qual é a sua maior expectativa, né, do trabalho? Como você vê hoje a sua vida, o seu ministério e o trabalho aí em Marisópolis? Quais expectativas você tem? Ou seja, você vê que realmente esse é um ministério que Deus confiou nas suas mãos e que logo você vai estar à frente de tudo isso? Você pensa em ficar por um curto tempo, em ir para outra região do Brasil ou do mundo? Pensa em daqui a pouco voltar lá a Mazé e Gilberto e outra pessoa? Enfim, quais são as expectativas que você tem? Bom, se fosse para mim falar, eu queria muito que José Gilberto voltasse, né? E ficasse aqui trabalhando junto conosco, por eles ser pessoas muito amadas por todos nós aqui da igreja, todo mundo sente saudade deles. Bom, eu ainda não tenho uma resposta para dizer assim, é isso que Deus quer, se quer que eu fique aqui. Eu, por enquanto, não tenho nenhum desejo no meu coração de sair, né? Mas eu estou à disposição do Senhor. Se o Senhor quiser me usar, continuar me usando aqui, eu estou à disposição dele. E se ele quiser também me usar em outro lugar, também estou na disposição dele. Mas agora, no momento, eu pretendo terminar meu curso de teologia, abençoar o trabalho aqui, né? Como eu falei, é muito carente o trabalho aqui, né? Porque nós temos aqui um catolicismo muito forte e muitas pessoas se convertem, mas não deixa o ritual catolicismo, né? Que é ir no domingo para a missa, assistir à missa, voltar para casa, já fiz minha parte com Deus. Então, tem muitas pessoas que se convertem e continuam no mesmo ritual. Então, assim, ainda não entenderam o que realmente é o evangelho. Então, por isso que tem muitas pessoas que nos ajudam, lógico, não são todas que ficam paradas, tem muitas pessoas que nos apoiam, e louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos os irmãos que têm estado junto conosco, têm nos ajudado nessa batalha aí. Mas hoje, Naná quer ficar aqui, quer abençoar a igreja, quer suprir a necessidade da igreja da melhor forma possível e se doar da maior forma possível, né? E com mais qualidade, depois que se formar e ter uma faculdade e poder abençoar mais. Amém. Irmão Regelane, tem mais alguma pergunta? Os irmãos aí do chat. Eu tenho só uma, assim, perguntar à irmã Naná. Minha irmã, o nosso Nordeste, muitas das vezes, acaba, nós homens, né, tendo um pouco de dificuldade com as irmãs que Deus levanta para ser bênção na igreja, né? A irmã já passou algum tipo de dificuldade com isso, pela irmã estar assumindo, por estar à frente, de repente, irmão, ou, né, um membro em si, ou até mesmo líderes, de às vezes querer desrespeitar, porque é uma coisa que muita gente não entende. Quando isso acontece, é porque Deus levantou. Foi Deus, não foi o homem. É Deus quem deu a oportunidade, é Deus quem está trabalhando. Então, isso são coisas que muitas vezes acabam pessoas não entendendo. Então, a irmã já passou algum tipo de situação por esse lado?
Assim, graças a Deus, eu conquistei um respeito muito grande de todos os irmãos da igreja, né? Daqui da cidade mesmo, tenho respeito de muita gente, por conta de testemunho, né? Que sempre é importante dar esse testemunho. Mas aqui nós temos um pouco dessa dificuldade por ser mulher, por outras igrejas também, né? Porque não aceito que mulher esteja à frente da igreja, né? Tem que ser o homem que esteja cuidando. Mas todas as vezes que alguém fala isso para mim, eu sempre respondo o seguinte: primeiro, Deus levanta quem Ele quer na hora que Ele quiser. E segundo, se os homens não quiserem, as mulheres não vai deixar a obra ficar parada, né? Então, assim, se tem uma mulher à frente, é porque não tem um homem para estar à frente. Se tivesse, a mulher não ia estar, ia estar dando apoio. Então, assim, tem esse pouco de preconceito, mas a gente, né, por conta do machismo do sertão mesmo, né, que tem muito machismo, mas já acostumei com isso e vamos levando de boa e fazendo o evangelho, que é isso que importa, né? Importa agradar a Cristo e não a homens. Amém. E a irmã Naná compartilhando isso, né? Eu passei por situação semelhante, né? Porque, embora eu sou homem, o fato de eu ser solteiro, então muitos entendem que um homem solteiro também não pode, né? Então, você é jovem, é solteiro, para estar à frente do ministério tem que ser casado, né? Porque se não for casado, não pode estar à frente, porque não vai poder aconselhar casal, não vai poder pregar para os casais e tudo. E aí eu falo, bom, mas Deus me chamou agora, eu vou agora, né? Depois a gente vê aí como é que fica as demais questões. Então, realmente, quando se é chamado para o ministério, a gente ouve muitas palavras de desencorajamento e por isso é necessário a questão da persistência, né? E fica o recado aí para aqueles que, de alguma maneira, correm, evitam o ministério, né? Então, é sempre bom a gente tem escutado muito missionários e vocacionados nessas semanas aí pelo Força para Viver, e é uma coisa que realmente a gente precisa dispor a nossa vida, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a mim, né? E às vezes Deus, pessoas vão se dispor e nós, porque nós não estamos nos dispondo para fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer e realizar. Amém? E nós vamos meditar, então, um texto da Palavra de Deus que se encontra justamente lá em Isaías, capítulo 6, né? Eu vou botar o irmão Regilane e a irmã Naná um pouquinho em segundo plano, para eles tomarem se eles quiserem tomar uma água. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 6, acompanhar a leitura, na verdade, né? Talvez você não esteja com a sua Bíblia aí à mão, né? Daqui a pouquinho, Naná e Regilane já vão voltar. Mas Isaías capítulo 6 diz o seguinte, né? Quando é o texto que fala sobre o chamado de Isaías, e diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vai e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Amém? Chamado de Isaías, né? Ele vai ter uma visão de Deus, ele vai ter uma experiência com Deus, né? Que é o chamado dele para o ministério profético à nação de Israel. E ele vai ter essa visão, a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, porque o nosso Deus, ele está assentado no trono. Essa visão que Isaías tem é dessa forma, porque o nosso Deus exerce a soberania, exerce o governo, exerce o domínio sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do controle da autoridade do nosso Deus. Não podemos perder isso de vista, não podemos nos esquecer disso, que por mais que venham as crises, as dificuldades, como naquele tempo, Israel estava numa crise terrível, uma crise moral, uma crise espiritual. Eles estavam voltados ao pecado, estavam voltados à idolatria, estavam voltados a tantas outras coisas, né? Afastando-se da presença de Deus, abandonando a lei de Deus, desobedecendo aos estatutos do Senhor. Ali era um momento de terrível crise, mas mesmo assim Isaías vê Deus assentado sobre o alto e sublime trono, porque onde está Deus em meio à crise? Está no lugar de sempre, sentado no trono, no controle de todas as coisas. Algumas pessoas têm perguntado esses dias: onde está Deus em meio a tudo isso? Onde está Deus em meio a tantas dificuldades? Onde está Deus em meio a tanta corrupção nesse país? Onde está Deus em meio a tantas crises? Onde está Deus em meio a tantas ruindades sendo feitas? Onde está Deus em meio a tantas pessoas, até mesmo falando em nome de Deus, mas na verdade envergonhando o Evangelho? Onde está Deus quando pessoas que deveriam ser portadores de boas novas estão, na verdade, fazendo coisas, se entregando aos seus desejos pecaminosos, estão traindo, estão furtando, estão matando, estão adulterando, estão fazendo tudo de errado? Onde está Deus em meio a tudo isso? Deus está no lugar de sempre, sentado no alto e sublime trono, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí, naquele contexto de crise, de dificuldade, Isaías ele vai reconhecer, então, sua culpa e sua pecaminosidade. Ele vai falar: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Senhor. Ele sabia a condição dele, a sua pecaminosidade e a pecaminosidade do seu povo. Um povo impuro, um povo de lábios impuros, um povo infiel a Deus. E quantas vezes eu não olho ao meu redor e eu penso como Isaías: ai de mim, né? Sou um homem, um mísero pecador, e vivo no meio de um povo pecador, um povo corrompido, um povo perverso, um povo pervertido, um povo entregue às suas paixões carnais. Ai de nós! Mas Deus, ele purifica então Isaías do seu pecado, quando o serafim toca com a brasa viva nos seus lábios e fala: a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Quando nós olhamos para nós, talvez a gente diga: ai de mim, né? A seminarista Naná, talvez quando ela olhe para ela, para as suas capacidades, ela pense isso: ai de mim, quem sou eu para fazer tudo isso? Né? Quando eu olho, pastor Felipe Conrado, olho para mim, eu falo: ai de mim, quem sou eu? Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós podemos ter a nossa culpa removida e o nosso pecado perdoado. E Deus, ele faz então uma pergunta, ele faz um desafio. Ele pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Havia uma necessidade, e Deus, ele precisava de alguém que fosse em nome dele para pregar para aquele povo. E Isaías, ouvindo o clamor de Deus,
olhando as necessidades do seu povo, ele então se apresenta diante do Senhor e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nem sempre, meu querido, o chamado, ele precisa ser uma coisa em que você não vê uma outra escolha, em que as portas vão se fechando e tudo vai dando errado, e aí quando não tem mais jeito, aí pronto, aí eu digo sim para o ministério. E nem sempre você precisa ir parar na barriga de um grande peixe como Jonas acabou indo parar, porque fugiu do seu chamado, porque disse não quando Deus mandou ele pregar a Nínive, e aí ele quis fugir da presença de Deus e acabou que se envolveu numa grande enrascada e foi terminar no ventre do grande peixe. Nem sempre o chamado de Deus vai ser como foi de Jeremias, que Deus ele falou: desde o ventre da sua mãe eu já te separei para você ser profeta. Muitas vezes o chamado de Deus vai ser: quem irá por nós? Quem enviarei? Quem é que vai pregar para esse povo? Quem é que vai pregar para o povo de Aurora? Quem é que vai assumir aquele trabalho? Quem é que vai pregar para o povo de Juazeiro do Norte? Quem é que vai pregar para o povo de Marisópolis? Quem é que vai pregar lá em Baixinho do Canto? Quem é que vai pregar lá no Rio de Janeiro? Quem é que vai pregar lá no meio dos criminosos? Quem é que vai pregar no meio daquelas pessoas que estão ali ainda escravizadas, cegadas pelo pecado, pelas trevas, pelo império das trevas? Quem é que vai fazer? E aí nós precisamos dizer: eis-me aqui. O testemunho que nós ouvimos hoje foi isso, né? Quem é que ia assumir lá? E uma pessoa disse: eis-me aqui. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo: qual é o desafio que está diante de você? E qual resposta você dá para Deus? Você tem visto desafios ao seu redor? Desafios para o reino, desafios espirituais, desafios de crescimento, de avanço. Você tem visto desafios adiante de você? E qual a resposta que você tem dado para Deus? Você tem falado, talvez: eu não me sinto capacitado. Tomara que Deus levante alguém. Alguém precisa fazer. Ou você tem respondido: eis-me aqui. Que essa possa ser a resposta que você dê para o Senhor. Amém? Vamos então encerrar, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Você pode compartilhar seus pedidos de oração também. E então nós vamos ter as nossas considerações finais e assim encerrar o nosso programa. Amém? Então quero agradecer, né, a presença de todos que estão participando. Você pode colocar aí no chat seu pedido de oração, que nós vamos assim colocar e apresentar diante do Senhor os seus pedidos. Amém? Então, desde já agradeço a presença da irmã Naná, né, pela participação aqui, por esse testemunho encorajador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ele possa abençoar o trabalho lá em Marisópolis, esse grande desafio, essa grande responsabilidade que está diante de você, e que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos dele, né? Quero compartilhar aqui alguns comentários. O irmão José Alves está dizendo o seguinte: bem interessante, o profeta agora não acusa só o povo, mas entende também que ele é um pecador, né? A irmã Janete está falando: ele é rei dos reis, senhor dos senhores. A missionária Ana Maciel está dizendo também que verdade, que o Senhor, nosso Deus, levante trabalhadores para a sua seara. Amém? Temos aqui mais alguns comentários, né? E temos... passou aqui. E temos aqui também um pedido de oração da irmã Elisete. Ela diz o seguinte: peço oração pela minha cunhada Andréia, que perdeu seu pai também pelo Gilberto, marido da minha prima Andréia, que perdeu a sua mãe, né? Então, essas pessoas enlutadas, né? Andréia e Gilberto, né? Então, são Andréias diferentes ali. Mas vamos orar pela Andréia, perdeu o pai, e o Gilberto perdeu a mãe, né? Então, que Deus ele possa consolar o coração dessas pessoas, né?
E também a oração pela Carol, né, que está passando por momentos difíceis. Amém? Então, vou orar. Se tiver mais algum pedido de oração, você pode deixar aí no chat, né? Na verdade, eu vou pedir para o irmão Regilane fazer essa oração, ok? E se tiver algum pedido mais de oração, você pode compartilhar aí no chat que nós fazemos uma segunda oração pelos pedidos. Amém? Então, irmão Regilane, pode orar pela Andréia, que perdeu o pai, Gilberto, que perdeu a mãe, pela vida de Carol, que está passando por momentos difíceis. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Senhor, primeiramente louvar teu santo nome pela palavra, pelo esse momento com a irmã Naná. Obrigado, Senhor, pela palavra de encorajamento que o Senhor nos traz. Pai, quero nesse momento colocar a vida da Carol diante do Senhor. Tu conhece, Pai, as dificuldades a qual ela tem passado. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, venha não somente, Pai, consolá-la, mas dar entendimento e discernimento para lidar nessas situações, Pai. Levanta pessoas para poder ajudá-la, para poder dar a ela, Senhor, um suporte naquilo que ela precise. Também te peço, Senhor, pela irmã Andréia, pelo irmão Gabriel, por esse momento difícil, por esse momento de luto, que teu Espírito Santo venha consolar essas famílias, que teu Espírito Santo venha acalentar, Senhor, dando força, coragem, para que eles possam, Senhor, suportar e passar por esse momento. Ó Deus, abençoa a todos aqueles que estão envolvidos ao redor, para que eles venham mutuamente, Senhor, ser bênção, guardar, alegrar-se, Pai, na tua presença, para que o luto não venha trazer mais tristeza, Senhor, aos seus corações. Ó Deus, tenha misericórdia e guarda a vida dos teus filhos, abençoa eles, proteja, livre-os de todo o mal, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Está no mudo, pastor Felipe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor também o desafio do trabalho lá em Marisópolis. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti aquela igreja, todos os desafios que foram compartilhados, também o trabalho lá em Timbaúba, Goiabeira, ó Deus, os sítios. Ó Pai, capacita cada dia a vida dos Teus servos que se reúnem, a vida da Naná, que aqui está, a vida da Quércia, ao retorno, a Deus, da missionária Mazé, do Gilberto, ó Deus, ali para aquele campo também. Que o Senhor capacite a cada dia, ó Deus, e que aquele trabalho possa crescer, avançar e frutificar. E também os desafios que temos aqui no Cariri, Centro-Sul e Cearense, que são muitos, ó Deus, e como necessitamos de pessoas, ó Deus, que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, conforme a tua palavra nos orienta, e assim precisamos, ó Deus, responder ao Senhor. Que, ó Deus, nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Não olharmos para as dificuldades, não olharmos, ó Deus, para as limitações, não olharmos para outras pessoas, nem tampouco para nós mesmos, mas olharmos para o Senhor e para a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, estamos nos despedindo, encerramos aqui mais um Força para Viver. Mais uma vez agradecemos, né, a vida do irmão Regilane, da irmã Naná. Considerações finais que vocês queiram deixar? Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa que é maravilhoso e poder compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos desafios e pedir, né, para os irmãos que estão nos assistindo estar orando por nós aqui, para Deus estar nos ajudando e nos fortalecendo Amém. cada dia. Desejar uma boa noite a todos e agradecer mais uma vez, pastor Felipe, pela oportunidade. Que Deus abençoe a irmã também em seu desafio. Amém.
Amém. Próxima sexta-feira estamos de volta aqui no Força para Viver. Vamos ter o nosso casal de missionários lá de Mauriti, né? A Ana e Rogério participando, se Deus assim permitir. E segunda-feira também tem o Força para Viver com a apresentação do irmão Cláudio Gonzaga, né? Líder do Ministério Compaixão e de Graça, que tem sido também muito edificante, né? Então, uma boa noite a todos, agradeço a companhia e a preferência de sempre, que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau, tchau.